Será que você é como Muhammad Ali? Vamos descobrir na lição de hoje mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Unidade por meio da humildade. Na lição dessa semana a gente vai estudar sobre a unidade dentro da igreja. A gente vai estudar sobre Cristo, sobre a sua humildade, suas humilhações e como a gente deve e pode usar Cristo como um exemplo para tudo aquilo que a gente vai fazer. Mas antes da gente começar, você sabe que a gente sempre inicia com uma oração. Eu vou pedir para a Vanessa. Por favor, Vanessa, você faz uma oração para a gente, por favor? Sim, oremos. Querido Deus, através do seu Santo Espírito, nos conecte a Ti, fale por nós, fale a nós, e que essa unidade que nós vamos falar sobre ela esteja aqui neste momento, nesse estudo dessa lição, nos unindo no seu Santo Espírito, por Jesus pedimos. Amém. Muito bem. A lição de sábado fala justamente sobre seguirmos o exemplo de Cristo na sua humildade para que possamos ter unidade dentro da igreja. E aí, como acontece nos dias de hoje, infelizmente nas igrejas de hoje, também acontecia nas igrejas de antigamente, a falta de união entre os irmãos. E aí, Dalma, eu vou pedir para você explicar para a gente, porque Paulo identificou e ele menciona, né, algumas causas de falta de união nas igrejas de antigamente. É verdade, domingo aqui tem uma mensagem até complexa, né, porque fala vários defeitos, jogou na cara mesmo. A lição de domingo vai trazendo aqui. Qual que era o problema da desunião em Filipos? Interesse pessoal, e a lição vai listando aqui. Ambição egoísta, discórdias, confusão, inveja, rivalidade, vaidade, arrogância, orgulho, presunção. A lição parece que era para jogar na cara de todo mundo, né? E quando a gente tem esses interesses pessoais a despeito dos outros, quando a gente é egoísta, quando a gente trata com discórdia as coisas que acontecem, não dá outra. Vai trazer uma desunião na igreja. Agora, apesar da desunião em Filipos, Paulo já adverte eles, e Paulo, no final, ele deixa um conselho, né, que ele diz assim, ó, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O ser mais poderoso do universo se tornou um ser extremamente frágil. Nasceu numa manjedoura, numa situação extremamente delicada. Mostrou que precisamos ser para que a gente não entre em desunião com os nossos irmãos, né? Todas essas discórdias que acontecem aqui têm a sua solução. Aqui o próprio autor da lição, muito bem, pede para que a gente exorte a Cristo, né? Consolação do amor, a comunhão do Espírito, que a gente tenha compaixão, que a gente tenha afeto. Então, tem a ferramenta, jogou na cara todas essas coisas feias aqui da lição, né? Na lição de domingo tem mais palavra feia do que bonita aqui, mas também ele deixou uma mensagem que a gente tem como corrigir. Olha aí, tá vendo? Obrigada, Dalma. O Dalma é membro aqui da Igreja do Lago Sul. E aí, Vanessa, eu queria pedir para você, né? A Vanessa tá esse trimestre gravando com a gente, veio emprestada, né? Lá da Igreja da Asa Norte. E aí eu queria que você explicasse para a gente aqui, porque assim, a gente vê que em Filipenses 2:2, Paulo traz um ensinamento, né, sobre humildade, escutar com empatia, ter união, e na teoria é muito fácil, muito bonito. Como que a gente faz para aplicar isso hoje nas igrejas que a gente tem? Então, quando Paulo fala que você considere o outro sempre superior a si mesmo, ele está querendo dizer exatamente isso. A fonte dessa união seria a humildade, de você se colocar no lugar do outro. Isso é fácil? Muito difícil, principalmente na sociedade hoje. Muito difícil, onde cada um precisa mostrar que eu posso, eu sei, eu busco o território. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, que acontece muito inconscientemente. Nós somos territorialistas, como os animais. Nosso instinto primitivo quer território, quer buscar território, marcar território sem percebermos. Só que Deus nos deu funções psicológicas superiores a ponto de a gente conseguir pensar e transformar a nossa mente. Porque cada vez que você tem relação com Deus e a mente de Cristo está na sua, você não precisa buscar território, porque você sabe que você já tem um território que é o próprio Deus. A sua relação com Ele te dá essa segurança que você não faz essa briga por poderes, dinheiro, posses, poderes de hierarquias, de autoridade.
Existe, sim, uma situação que o ser humano quer sempre. Uma busca por poder, através da autoridade, ou busca por poder através de consumo, de ter algo, ou às vezes um poder por prazer. Tudo isso relacionado ao distanciamento de nós com Deus. Porque quando eu estou com Deus, Paulo, muito claro, isso me faz se aproximar das pessoas, nos aproximar das pessoas de forma que eu consigo ver o outro como ele melhor do que eu, porque é alguém que precisa de Deus tal como eu. Então, um dos pontos principais para uma unidade é quando você tem o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode trazer uma conexão verdadeira entre os irmãos em algum ambiente. Porque essa coisa da empatia não é só colocar no lugar do outro. Empatia é você fazer com que o outro e você se sintam bem na relação e que vocês sejam respeitados, ambos, em qualquer circunstância. Então, quando a gente traz aqui, a Bíblia é muito clara em dizer que a paz que vem de Cristo une. Então, quando tem aquela tão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, é um sonho que só pelo poder do fruto do Espírito Santo nós podemos ter. Mas o primeiro passo é nos considerarmos, na verdade, menores que o outro e o que o outro precisa. O que o outro precisa? O que eu posso fazer pelo outro? Esse é o primeiro passo para uma unidade verdadeira. Nossa, importante isso, né? Ter esse entendimento. Porque a gente vive, uma das coisas que o ser humano busca é sempre também pertencer, né? Inclusive, a gente vê, né, o surgimento de várias comunidades, vários grupos diferentes e tribos e coisas, porque o ser humano tem essa necessidade de pertencer. E aí é muito difícil quando a gente fala do contexto religioso, porque a gente cria, né, o mundo, ele tem a sua forma de ver as coisas, ele normaliza certas coisas, e a gente vê coisas assim que para os outros parecem ridícula. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela faz psicologia, né, faculdade, e ela estava comentando que eles estavam numa matéria falando, né, eles foram, né, foi designado temas, eles tinham que fazer os trabalhos, né, e o grupo dela caiu no tema da pornografia. E aí ela, com a visão cristã dela, né, ela chegou no grupo e falou assim, bom, o ideal é a gente indicar que as pessoas não consumam pornografia. E os colegas dela riram, porque assim, no mundo é uma coisa tão comum, tão normalizada, chega a ser ridículo você pensar e você falar de não, é uma coisa que é para consumir zero, né? Que nem você falar de bebida alcoólica, falar assim, gente, o certo é não beber, ponto final. E para as pessoas isso é assim, gente, mas como assim o certo é não beber? O certo é você não beber até ficar alcoolizado. O certo é você não beber e dirigir para não machucar alguém. Por quê? Porque isso é aquilo que é trazido, né, pelas mídias, pelos filmes. São coisas que são normalizadas, romantizadas. Então, é muito difícil, né, diante das influências tecnológicas, né, Polly, a gente conseguir fazer as pessoas entenderem que a gente não deve estar dentro daquilo que o mundo considera normal, né? E aí eu queria que você explicasse pra gente assim, a Poliana, né, tá gravando aqui com a gente, estreando na classe dos professores, ela veio da Bahia para poder gravar com a gente, é muito bom ter você aqui, e eu queria que você explicasse pra gente assim, como que a gente faz pra gente conseguir deixar o Espírito Santo conduzir as nossas escolhas e as nossas decisões, porque é muito difícil. A gente falou sobre tecnologia, né, e no início, do quanto que é complicado, porque ao mesmo tempo que ela vem para nos beneficiar em vários aspectos, ela também vem para nos distanciar de várias coisas, né? Inclusive sobre a unidade familiar, sobre os amigos, sobre o nosso relacionamento com Deus. E tudo isso vem para causar impacto na nossa mente também. Mas aí quando eu lembro da lista que o Dalmo falou, ele citou na lição de domingo, sobre coisas ruins, né, que tem acontecido, aconteceu no passado, acontece hoje também. Me veio uma música na minha cabeça, uma música muito conhecida, que diz assim, que nós devemos viver como Jesus viveu, é andar como Jesus andou, amar como Jesus amava, é sentir o que Jesus sentia e pensar como ele pensava. E como que eu posso fazer isso? Não tem uma fórmula mágica. É igual passar em concurso público. Em concurso público a gente não tem um jeito diferente. É só de um jeito. Ou você estuda muito para passar no concurso, ou você não vai passar.
Da mesma forma, é receber o Espírito de Deus. Nós precisamos e dependemos dele, precisamos estudar mais a palavra de Deus, diminuir as telas, estar constantemente admirando o caráter de Cristo e admirando menos as pessoas. Importante isso, né? A gente gastar mais tempo com aquilo que vai trazer benefício para a nossa vida espiritual, né? Quanto mais tempo a gente investir passando com Cristo, mais tempo a gente vai ser como Cristo, né? Então, usar o nosso tempo para aquilo que presta, para aquilo que vai agregar na nossa vida, né? E aí, eu queria pedir, você que está acompanhando até aqui, se você gostou, não sei se você já conhece, se você já é inscrito no nosso canal, se você ainda não é, se inscreva no nosso canal Adventistas Lago Sul, não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber uma mensagem toda vez que tiver vídeo novo no canal. Clica no joinha que está aqui embaixo deixando seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Desse jeito você ajuda, inclusive, a pregar o Evangelho. Quanto mais interações tem no vídeo, mais o YouTube entende que o vídeo é bom e ele sugere para outras pessoas. Então, às vezes, você consegue atingir uma pessoa que ainda não conhece a Jesus. E eu quero pedir para você também deixar o seu comentário aqui embaixo. Coloca o seu nome, de onde você está nos acompanhando, seu pedido de oração. Assim como a Dulce Lopes, que vive comentando aqui nos nossos vídeos, a Isabel Rocha, que acompanha a gente lá de Jardim Rosinha, Morro Doce, em São Paulo, o Martinho Domingos, que acompanha a gente lá da Angola. Então você vê muitas pessoas mandam, a gente ora por todos os pedidos que são feitos aqui nos comentários e a gente já teve relatos de milagres maravilhosos e pedidos que foram atendidos aqui nos comentários também. E você pode ser o próximo. Se você gosta de lição, então tem também a lição do Verivelto com a participação da Poliana no canal Os Incríveis da Bíblia. O link está aqui na descrição do vídeo para você poder assistir lá. E se você quer fazer faculdade com flexibilidade e qualidade, o UNASP agora tem cursos EAD, onde você pode estudar na hora que você puder e na hora que você quiser. As matrículas estão abertas, tem um QR Code aparecendo na sua tela aqui, se você quiser é só apontar o seu celular. Muito bem, voltando para a nossa lição, a gente vê aqui na lição de quarta-feira como o exemplo de humildade e submissão de Jesus, ele pode ser, né, observado em contraste com a autoexaltação de Muhammad Ali, né, Dalmo? Verdade, a lição trouxe a história dele aqui, né, um lutador, e eu fui pesquisar, aproveitei a oportunidade, que conhecimento, né, e antes o pai dele, Jéssica, o pai era metodista, a mãe era batista, e ele se converte ao Islã. Por isso ele tem o nome de Muhammad Ali, mas o nome dele era Cassius Marcellus Clay Jr., né, ou seja, ele, pelo Islã, ele acabou se convertendo, inclusive mudou o nome dele. Em 63 ele lança um álbum dizendo eu sou o maior. Ou seja, a humildade dele estava, né, muito alta, né? Para não dizer o contrário. Então, em 63 ele diz eu sou o maior, em 64 ele ganha o título de peso pesado. E ele ganha várias batalhas com a luta, né, de boxe, e ele se torna ali um grande boxeador. Na calçada da fama ele se recusou a colocar o nome dele na calçada, pediu para que fosse colocado do lado, porque ele não queria que as pessoas pisassem nele. Então, assim, ele era bem arrogante mesmo, né? Lutou pelos direitos civis, não aceitou a guerra do Vietnã, alegando que eram mandados negros apenas por questões, né, para poder morrerem na guerra, e a despeito disso virou um esportista político. Ganhou a sua fama e tal, perdeu o título uma vez, depois lutou de novo, perdeu por ele. Em 81 ele perde 2 títulos seguidos e ali a carreira dele estava enterrada. Então, eu sou o maior, já não era mais, né? Então, por um tempo pode até ser que a gente se compare a alguma coisa, a gente pensa que é alguém. Mas quando a gente se coloca na nossa posição, a gente sabe que a gente não é ninguém. E a lição vem trazer o exemplo de Cristo como servo. Alguém que se ajoelha, lava os pés. Alguém que na hora da necessidade estava ali disposto a ajudar. Alguém que cuidou da sua mãe, cuidou do seu pai, trabalhou com seu pai, ensinou os discípulos durante um bom período. E por tudo isso, no final da lição aqui, falei, em resposta ao que Cristo fez por mim e por você, o que a gente pode fazer? O que a gente pode levar em troco? Não que o que eu vá fazer vai substituir a minha salvação, nada disso. Mas eu faço porque Cristo fez por mim, né? Então a gente pode transmitir a mensagem, a gente pode ajudar alguém próximo que tenha dificuldade, a gente pode levar pão ao faminto, né? A gente pode levar esperança às pessoas, a gente pode apresentar esse Cristo para outras pessoas. E isso a gente faz porque Cristo já fez por nós, né? Com a humildade dele, a gente aprende muito com a humildade dele.
E é isso que Paulo exorta nas suas cartas, na maioria das vezes, trazendo a pessoa a reconhecer, não é o meu título de diretor de clube de desbravador que vai me fazer alguma coisa, não, eu estou o diretor, amanhã ou depois é outro que entra. Então, esse brilho nas igrejas, esse brilho para ter um cargo, para ter um nome, para ter um diretor de alguma coisa, isso só tem trago confusão quando a pessoa não entende que ele está ali para participar, para poder ajudar, para levar outras pessoas, né, ao caminho, né. A humildade cabe muito bem, porque é o exemplo que Cristo quer. E a igreja, né, Dalmo, ela não é um lugar de pessoas perfeitas, salvas e tal, ou que estão em batalhas como o AMI, mas na verdade é o hospital das almas. Todos somos doentes. O doente não cura doente, só o médico dos médicos cura. Então é um hospital das almas. Você vai entrar em qualquer igreja, qualquer lugar, você é doente, eu sou doente, somos todos doentes por uma doença chamada pecado. Então somos todos iguais nessa perspectiva da doença. Então se eu vou para um hospital das almas, vamos no sentido de que estamos todos doentes, porque queremos ser menos doentes que o outro, será? Nunca seremos, porque somos tão pecadores, não existe pecadinho, pecadão, todos temos pecados e a gente se coloca à disposição e aí Deus nos capacita. Aí sim vem a questão da unidade, porque quando a gente se permite ser capacitado, aí que vem a diferença. Então a humildade é dizer, eu também sou um doente como qualquer um, sou pecadora como qualquer um, e assim não tem essa disputa como foi feito por esse lutador. E é impressionante, né? Como a gente precisa tomar cuidado, porque eu pensando assim, lembrando, vocês estavam comentando, eu estava lembrando de algumas coisas que eu já presenciei na igreja. A gente vê um exemplo prático aqui, né? Que uma das orientações é justamente que na música que é feita na igreja a gente não tenha solos, né? A gente não tenha solos e não tenha cantores, que a música deve de preferência ser feita de forma congregacional, né? Justamente para você diluir, porque o ser humano ele tem a necessidade intrínseca de adorar algo ou alguém, e o ser humano, que é um ser que está tomado pelo pecado, tem a necessidade de ser adorado por alguém. E aí, uma coisa que eu já vi acontecendo, por exemplo, teve uma igreja que eu frequentei, que tinha, né, uma pessoa que cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita, participava do coral, mas era uma pessoa que assim, ela sabia que cantava bem e ela achava que todos os solos de qualquer música que o coral fizesse teriam que ser dados para ela. E chegava ao ponto de, o dia que o maestro dava o solo para outra pessoa, ela não ia na apresentação do coral. Porque ela achava um absurdo, que na cabeça dela, ela cantava melhor, né, do que a outra pessoa, e então o solo tinha que vir para ela. Então olha como a gente tem que ser cuidadoso com isso, né? O pastor Bulhão teve até uma época que ele comentou que ele parou de pregar, porque ele percebeu que tinham pessoas que estavam indo nas pregações porque queriam ver ele, queriam vê-lo. Não estavam indo pela mensagem, estavam indo pela pessoa, Bulhão, entendeu? E ele falou não. Então eu decidi sair, ficar um período sem pregar, trabalhando nos bastidores para a coisa dar uma diluída, uma esfriada, porque você vê que o ser humano tem essa coisa e a gente tem que ser muito vigilante com isso. Não é só quem prega, não é só quem canta. Você pode trabalhar nos bastidores e achar que você é melhor do que as outras pessoas que estão trabalhando nos bastidores. Então sempre buscar, porque olha só como isso difere daquilo que Paulo chama de o mistério da piedade de Cristo, né, Vanessa? É totalmente o oposto, né? Quando a gente fala do mistério da piedade é porque ele é totalmente incompreensível ao ser humano. Não tem lógica humana, é preceito divino, que é o processo mais empático que algo já foi feito. O universo inteiro observa o que acontece conosco e a luta do bem contra o mal, o conflito entre o bem e o mal, foi muito para dizer assim, não, esse Deus é um Deus que obriga, é um Deus que você adora por obrigação, que você não ama verdadeiramente. E aí quando vem esse Deus que envia seu próprio Filho, que é o próprio Deus, para se tornar um de nós, para encarnar nossas dores, nossas sujeiras, toda a nossa miséria e ainda passar por nós, existindo, tirando toda a sua existência divina para se tornar humano. E ele se esvaziou total.
a ponto de morrer a pior morte que já existiu e que existiu naquela época, que é a morte de cruz, que além de ser a humilhação e todos os processos de morte, ou seja, é um mistério como pode o Senhor do Universo fazer algo desse nível. A gente pode compreender? Não, de jeito nenhum. Por isso que é um mistério da piedade. Quando a gente fala de mistério de piedade, é a perspectiva de algo incompreensível para o ser humano, mas é a forma que Deus mostrou a todo o universo sobre o conflito do bem e do mal, e mostrou tanto aos anjos quanto a todos os outros mundos e, né, não caídos, que Ele verdadeiramente nos ama e se tornou um de nós. Se tornar um de nós fez com que Ele mostrasse para a gente o mistério do verdadeiro amor. E não é tão simples assim. Então, eu peço para você pensar aqui um pouquinho. Você quer salvar uma formiga? Você se tornaria uma formiga para ir lá e tentar salvar? E você carregaria todos os pesos e tal e permitiria ser morto pelas formigas? Mais ou menos isso. Ou até maior do que isso. E a gente não consegue compreender. Por isso que é o mistério da piedade. Então, o ser humano se vê tão grande, ele é muito menor que uma formiga diante do poder de Deus. E Ele, com todo esse poder, ainda assim, se fez um de nós para morrer por nós. E é justamente esse exemplo, né, Polly, que a gente tem que seguir no nosso processo de formação espiritual, né? Exatamente. Aqui na parte de sexta-feira, o finalzinho, eu falo que é um poema que foi escrito, né? Tirado lá do livro Testemunhos para a Igreja. Claro que a gente não vai ler tudo, mas eu queria ler a primeira parte que diz assim: todo amor paternal que veio de geração em geração, por meio do coração humano, e toda fonte de ternura que se abriu na alma do homem, não passam de um tênue riacho, em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito e inesgotável amor de Deus. E quando a gente entende o amor de Deus, que é inexplicável, mas quando a gente começa a perceber o amor de Deus e nos render a Ele, todo o amor de Deus começa a nos mostrar que nós não somos nada e que tudo que nós temos ou fazemos é para a honra e glória do nome de Deus. Não podemos usar aquilo que nós temos de dons para nos glorificar ou achar que somos melhores do que os outros, porque eu canto melhor, porque eu falo melhor. Todos nós temos dons para glorificar a Deus. Então, quando nós começamos a meditar no tamanho do grande amor de Jesus, no tanto que Ele nos ama, nós começamos a parar de pensar como que eu posso ser visto, como que eu posso ser lembrado. E começamos a pensar como que eu posso honrar e glorificar o nome de Deus através daquilo que Ele me deu. Bom, com essa lição, a gente fica, né? A gente encerra a lição aqui. E a lição, né, importante que a gente aprende é justamente a importância da gente conhecer, né? Porque a gente só imita também aquele que a gente conhece, né? E que para conhecer a gente precisa investir tempo com ele. Por isso que a gente sempre repete aqui que a classe dos professores não substitui o estudo diário, porque realmente não substitui. Ela é um complemento, ela é algo para ser a mais, para te ajudar. Dalmo, você faz uma oração para a gente encerrar, por favor? Oremos. Bondoso Deus, somos gratos mais uma vez porque nos trouxeste aqui a sua humildade para que possamos aprender com ela. Obrigado porque teus ensinos têm alcançado mais corações e assim mais pessoas podem conhecer também do teu amor e compartilhar com outras pessoas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Continue em nossas vidas, eu te peço, em nome e por amor do nosso amado Jesus. Amém. 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 Muito bem, mais uma vez, não se esqueça, a classe dos professores não substitui o estudo diário da sua lição. Então, todo dia pega a sua lição, pega a sua Bíblia, vai ter o seu momento com ele, porque ele está te esperando. Muito obrigada por nos acompanhar, a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.